Ok, Rita. Então, vamos, né, nesse momento, iniciarmos a nossa mensagem, né? Hoje nós temos uma mensagem de suma importância para nossas vidas, que temos como tema libertação das enfermidades, e com a nossa irmã Adriana a palavra. Adriana Freire. Bom dia, irmã Rita. Bom dia a todos. Graça e paz. Um feliz Bom dia. sábado. Feliz sábado. Estou imensamente feliz por participar dessa jornada, né? Hoje é o 10º dia e já aprendemos muito, né, sobre várias libertações. E Deus inspirou a falar sobre essa libertação das enfermidades. Na verdade, eu ia falar sobre outra, mas quando eu olhei na lista já tinha o tema que eu havia escolhido. E aí eu perguntei para o Senhor qual libertação eu falaria. E o Espírito Santo conduziu a falar sobre essa libertação das enfermidades. Então, na verdade, de acordo com a Bíblia, a libertação das enfermidades, ela pode ser alcançada por meio da oração, da fé e da confiança em Deus. Então, é isso que nós vamos ver hoje, porque aqui no nosso grupo, né, de intercessão, a gente sempre tem vários pedidos, né, sobre enfermidades. Muitas pessoas esperando a cura física, emocional, espiritual, e nós temos vários nomes, né, nos nossos cadernos de pedidos de oração, muitas pessoas querendo receber a libertação. Mas Deus, ele mostra, né, a forma, o segredo realmente para obtermos a vitória. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. O que aconteceu ali com o rei Ezequias? Ezequias, se a gente estudar a história dele, ele é reconhecido como um bom rei, né? Um rei que ele confiou em Deus, ele obedeceu seus mandamentos, um rei que realizou profundas reformas religiosas, né, ali em Judá, eliminando a idolatria, resgatando a adoração e o louvor a Deus. Mas, quando estava ali, né, no auge da sua carreira, veio uma enfermidade. Ele ficou doente, era uma enfermidade grave e mortal. E aí Deus, então, utiliza-se de um profeta chamado Isaías, né, para falar para o rei sobre aquela enfermidade. E ele pediu que Ezequias colocasse ali em ordem a sua casa, porque a doença que ele havia acometido o levaria à morte. Então, o que nós podemos aprender com essa história, né, do rei Ezequias? Nós temos muitas lições que podemos tirar da enfermidade e da cura do rei Ezequias. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que servir a Deus não significa ser imune contra o mal, né? Então, muitas vezes acontece quando alguém aceita a fé e aí vem várias provas, tribulações, muitas vezes as enfermidades acometem, né? E porque o inimigo tem várias formas, né, de trabalhar, de atrapalhar os planos espirituais. E muitas vezes pode surgir o pensamento, mas eu estou fazendo, né? Estou indo à igreja, estou orando, estou jejuando, e de repente vem a enfermidade. Então, nós devemos ter em mente que servir a Deus não significa ser imune contra o mal, mas devemos estar sempre em oração. E foi isso que aconteceu, né, com o rei Ezequias, no verso 1, que diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, nesse mundo, todos sofrem, né? E aqui está o exemplo do rei Ezequias, que era uma excelente pessoa, um excelente rei. E a Bíblia confirma isso, né, quando relata que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, né? Combateu ali a idolatria. Ele confiou no Senhor, ele dependia inteiramente de Deus. Ele se apegou ao Senhor e ele também feriu ali os filisteus.
Então, mesmo com esse histórico da vida, né, do rei Ezequias, um histórico memorável, com tantas virtudes ao seu favor, Ezequias adoeceu, né, de uma enfermidade mortal. Ele estava ali jovem, na flor da idade, quando estava realizando ali uma obra espiritual, né, como podemos falar na nossa linguagem hoje, era um reavivamento espiritual ali de Judá. Então, a realidade é que a doença, ela alcança tanto os bons como os maus. Então, mas qual é a diferença, né? Podemos nos perguntar qual é a diferença de ser ou não cristão. Então, a diferença está justamente aqui. Quando nós servimos a Deus, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, nós confiamos realmente que as provas, as lutas vêm, mas nós não estamos sozinhos. Nós confiamos que temos um Deus conosco, nós temos a esperança que Deus está ali do nosso lado, que Deus está nos sustentando. Nós sabemos que a morte não é o fim, né? Que nós sabemos que um dia ressuscitaremos e teremos a vida eterna. Então, nós não entramos assim em desespero, né? Nós sabemos que a morte não é o fim. E dessa forma, nós seremos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, nós não estamos isentos das batalhas, né, das guerras que surgem, mas nós, como eu falei no início, segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, a libertação para as enfermidades, ela pode ser alcançada através de quê? Da oração, da fé e da confiança em Deus. Foi isso que o rei Ezequias fez quando ele estava ali enfermo. Então, a oração, ela deve ser o nosso primeiro recurso. Você, de repente, foi diagnosticado, né, com uma enfermidade, não precisamos entrar em desespero. Às vezes as preocupações vêm sim, porque nós somos humanos, né? Somos pecadores e somos falhos, mas o que nós devemos lembrar, em primeiro lugar, o primeiro recurso, a oração. No verso 2 do capítulo 38 de Isaías, diz que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, o que ele fez? Ele orou. Ele buscou a Deus e ele abriu seu coração. Talvez muitos, no lugar de Ezequias, talvez reagiriam de maneira bem diferente, né? Quem sabe alguns entrariam ali em desespero, né? Se descontrolaria. Outros, quem sabe, cairiam em profunda depressão, né? Chorando ali. E muitos, quem sabe, falaria blasfêmia contra Deus, culpando a Deus, né, pela situação, por aquela enfermidade. Outros, quem sabe, tentariam até um suicídio. Muitos talvez acreditariam que aquilo ali era um castigo de Deus. Enfim, né? Muitas outras reações poderiam, sim, surgir, mas Ezequias, ele fez diferente, né? Só uma pessoa realmente temente a Deus, tomado por uma profunda convicção, poderia agir como o rei Ezequias agiu. Ele estava com o corpo debilitado, mas ele teve uma convicção, né? Ele estava com o espírito forte, o corpo estava debilitado, mas o espírito estava forte. Ele não conseguia levantar do leito dele em que se encontrava, e ali mesmo ele virou-se, né, com o rosto voltado para a parede, e ele fez o seu clamor através de uma oração a Deus, porque ele acreditava, né? Então esse foi o primeiro recurso dele e que ele usou ali, né? Que foi a oração. Então, meus queridos irmãos, Deus, ele tem um propósito a realizar em nossa vida. Ele deseja, sim, que o homem esteja disposto a orar. Muitas vezes,
acontece alguma coisa conosco, mas não devemos pensar que isso é para a morte, para o mal, mas que nós devemos buscar a Deus em oração e devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Então, esta é a função da oração, né? Preparar o caminho para que Deus realize a sua vontade, que seja tudo feito segundo a vontade do Senhor. E isso me fez lembrar de uma experiência quando eu estava preparando, né, estudando essa mensagem de hoje, e eu fiquei pensando em algum testemunho, né, mas eu lembrei de vários, né, que já aconteceu comigo. O primeiro, na verdade, não vou mencionar todos em pequenos detalhes, vou resumir por conta do horário, mas quando eu aceitei a fé, eu tinha 10 anos de idade. E por isso que eu invisto tanto nas crianças, porque eu creio que as crianças elas podem sim aceitar a Jesus, mesmo na tenra idade. E eu tinha 10 anos de idade quando eu aceitei a fé. Eu não lembro se eu já contei essa experiência aqui, mas se eu já contei, vou repetir. E aos 8 anos de idade, a minha mãe era católica e eu comecei a ter crises de epilepsia aos 8 anos de idade. E minha mãe não sabia o que era, me levou no médico. E depois que foi diagnosticado, né, que era epilepsia, comecei a tomar as medicações. E aos 10 anos de idade, quando aceitamos a fé, a convite de uma vizinha, eu fui primeiro e depois convidei a minha mãe. A vizinha falou, chama a tua mãe agora, e assim minha mãe foi também, outra irmã minha, então íamos nós três para a igreja, e eu era muito empolgada ali na igreja, era só um salão, não tinha muitas pessoas, e eu ficava encantada com as mensagens, eu ouvia sobre Jesus, fiz o curso bíblico, e ali um dia o obreiro estava visitando ali o campo, e fez uma palestra sobre saúde, e eu estava ouvindo atentamente. E o obreiro falou sobre as medicações, falou assim que o bom mesmo era nos curarmos, fazer tratamentos naturais em casa, que os remédios de farmácia não traziam benefício para a nossa saúde. E eu ouvindo aquilo ali, cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou tomar mais o remédio que eu estou tomando. Então, eu não compreendia, né, que há casos e casos. E aí minha mãe falou que eu não poderia deixar porque aquele era um remédio controlado. E eu falei, não, mas o irmão falou, né, que os remédios de farmácia não faz bem para a saúde, mãe. Eu tenho que parar de tomar esses remédios. E minha mãe deixou eu não tomar a medicação. E eu acreditei que eu ia ficar curada. E eu fiquei pensando, eu não vou tomar mais esse remédio. Aconteceu que 3 dias depois que eu não estava, 3 dias mais ou menos, que eu não estava usando a medicação, deu uma crise. E naquele momento eu pensei, aí tá, deu a crise, né? E minha mãe falou, você tem que tomar medicação. Depois que o obreiro voltou lá, minha mãe explicou a situação e o obreiro falou para mim, não, filha, há casos e casos. Nesse caso, você tem que tomar medicação. E aí eu entendi, voltei, né, a tomar medicação. Mas lá na frente, eu fiquei curada, né? Na verdade, Deus me fez entender que a cura ele já tinha me dado através da fé de uma criança. A última crise foi aquela crise ali. E eu fiquei tomando a medicação até os 14 anos de idade, que era o tempo, né, para ver se realmente estaria curado ou não. Mas a questão houve um esforço humano, a minha mãe também dava muitos chás, tratamentos naturais. E a cura veio, né? Eu era criança, eu pedi a Deus que eu ficasse curada e a cura veio. E logo depois que eu cresci, casei, a minha primogênita, com 6 anos de idade, começou a dar as mesmas crises que eu tinha, iguais. E, para resumir a história, né, ela ficou um tempinho mais do que eu tomando a medicação.
Mas ela orou também a Deus, ela perguntou como tinha sido a minha experiência, e eu contei para ela todos os detalhes. E aos 16 anos de idade, ela fez a experiência, ela orou a Deus e ela fez a experiência de ir desmamando sozinha, né? Confiando em Deus que ela não ia dar mais as crises. E ela foi desmamando, tomando, diminuindo a dosagem e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ela não toma mais as medicações, assim como eu, né, deixei aos 14 anos de idade, ela não toma mais as medicações e não dá crises, não deu mais crises. Então, nós precisamos o quê? Confiar em Deus. No livro de 1 João, no capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, meus irmãos, o primeiro recurso que nós vemos aqui é a oração. No verso 15 diz: E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se nós sabemos que Deus nos ouve, né? Por que não ir a ele, clamar, abrir o coração, como Ezequias fez, o rei Ezequias. Então, depois que o rei Ezequias fez a oração, aí veio uma notícia agradável, né? Então, às vezes nós recebemos notícias boas, notícias ruins, mas aquela experiência ali nos mostra que não há crise que Deus não possa resolver, que Deus não possa reverter. Então, meus queridos irmãos, eu não sei, né, quais os problemas de alguns irmãos que estão aqui presentes. Talvez realmente tenha alguns irmãos que estão enfermos, né, depressivos, com ansiedade. Mas confie no Senhor, que Deus ele pode libertar, ele pode trazer sim essa libertação das enfermidades. E como a irmã Alexandra falou na experiência, né, da sua irmã, que tinha ali o espírito mal, né, das enfermidades que foi retirado. E nós sabemos sim que existe o bem e o mal, né? Que Satanás tem os anjos maus e cada um tem uma função para atingir ali a humanidade, né? Fazer as maldades. Então, nós devemos orar para que o espírito da enfermidade saia. E Deus ele pode reverter sim esse quadro no tempo dele, né? Se você está assolado por alguma enfermidade, Deus ele pode reverter esse quadro. Não devemos perder as esperanças. Não devemos desistir e pensar, não, realmente não dá mais, né? Eu não vou mais clamar ao Senhor. Não, não desista. Permaneça, fique firme ao lado de Jesus. E Deus, ele quer ser o nosso amparo, ele quer ser o nosso sustentador. E se ele reverter o quadro do rei Ezequias, né, que era um quadro ali de morte, ele mudou para a vida, então nós podemos sim confiar, aprender, né, muitas lições com essa história. Deus, ele recolhe em seu odre as lágrimas de seus filhos. Então, se estamos passando por alguma dificuldade, enfermidade, você chora por essa enfermidade, não pense que Deus não está vendo, Deus está vendo sim. No verso 4, nos versos 4 e 5 de Isaías, no capítulo 38, diz: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, Deus vê as nossas lágrimas, Deus não desperdiça as lágrimas dos seus filhos. E ele estende agora o quê? A sua graça. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Nos versos 5 e 6 diz: Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então, Deus prolongou ali, né? Mais 15 anos da vida do rei Ezequias.
no verso 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, defenderei essa cidade. Então, aqui está um exemplo de cura, né? De que as coisas podem mudar. Tudo mudou ali na vida do rei Ezequias com a oração. Primeiramente, com a oração. E se você perceber, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, a oração foi mais forte, né? Do que a própria profecia. Porque a profecia ali era clara. Ezequias era uma profecia de morte, né? Mas primeiramente ele teria que colocar em ordem a casa dele. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias, cancelou ali a profecia, porque Deus, ele era o autor ali da profecia. E Deus fez muito mais pelo rei Ezequias. Além de dar a vida, ele prometeu livrar ali da Síria, né, por todos os seus dias. Então, é isso, meus amigos, que nós, meus queridos irmãos, nós devemos ter em mente é que Deus tranquiliza o coração dos seus filhos. Deus nos dá o conforto. Então, nós só precisamos confiar. A experiência de Ezequias nos mostra que nunca devemos desacreditar da oração e que nunca devemos deixar de orar. Deus, ele tem um plano, né, para cada um de nós. E se você está prostrado na cama, no leito de um hospital, né? Então, e você está ouvindo essa mensagem, talvez, né, vai ouvir depois, sempre lembre que Deus, ele nunca vai te desamparar. Só finalizando aqui com uma curta experiência que aconteceu comigo também, quando eu estava na Bahia, na cidade de Barreiras, que fica no oeste da Bahia. E lá eu fiquei enferma, né, de uma infecção urinária, não sabia que era uma infecção urinária, porque eram vários sintomas. E Deus ali providenciou vários anjos, né, para estar do meu lado em forma de pessoa, porque quando nós oramos, Deus envia os anjos. E meu esposo tinha uma viagem marcada, era uma viagem de missionários lá em Itu, em São Paulo, onde ia vários missionários de todo o Brasil. E ele até falou em ficar por causa que eu não estava bem, mas eu falei para ele que ele poderia ir, que eu ia ficar bem. Eu sabia que aquela reunião ali ia ser muito boa, ia trazer muitas coisas boas para o espiritual dele. E eu falei, não, pode ir, eu vou ficar bem, Deus vai estar do meu lado. E assim ele foi, fez a viagem, sempre ligando para mim para saber como eu estava. E aí, no domingo, eu tive assim uma recaída, no sábado e no domingo foi os piores dias, mas Deus enviou anjos, né? Tava ali 2 irmãos lá na minha casa cuidando de mim. E no domingo, quando os irmãos viram que realmente eu não estava bem, e realmente eu achei que eu ia morrer porque minhas forças estavam desfalecidas, e eu fiz uma oração a Deus, que ele me desse tranquilidade e que fosse feita a vontade de Deus. Se fosse para mim, realmente, se o meu fôlego de vida fosse tirado ali naquele momento, que fosse para a glória de Deus. Se eu estivesse preparada e pedir perdão a Deus, né, dos meus pecados. E se não fosse, se eu ainda não tivesse cumprido a minha missão, se realmente eu não estivesse pronta, que Deus me desse mais um tempo, mas que minha vida estava entregue nas mãos dele. E Deus enviou mais um anjo, porque quando o irmão viu que eu não estava bem, falou que os meus lábios estavam ficando roxos, vamos ligar para o irmão que tem, para outro irmão lá que tinha carro. E olha só o que Deus fez. Deus não deixou que o irmão fosse. Ele tocou no coração da esposa, que não era membro, ela visitava a igreja, mas tinha uma afinidade comigo, e na hora, depois ela me contou, ela falou que sentiu no coração dela, não, eu tenho que ir. E ela falou, Naldo, deixa que eu vou, pode deixar que eu vou levar a Adriana no hospital. E ela chegou lá em casa, me levou no hospital, em um hospital certo, porque ela falou, isso aí é infecção urinária. E aí, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu fiquei bem. Então, são muitos detalhes, mas não dá para contar por causa do tempo.
E o que eu quero falar com isso é que Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele para sermos libertos das enfermidades. E, claro, fazer o esforço. Se você tem um recurso em casa, um meio natural, se você pode mudar a sua alimentação, se você pode deixar alguns alimentos que prejudicam a sua saúde, por que não fazer, né? Então, isso nós devemos orar a Deus pelo domínio próprio, né? Para deixar os alimentos que são prejudiciais à nossa saúde, para que possamos ficar curados das nossas enfermidades. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sempre estarmos com Deus, confiando que Ele é um Deus libertador, que pode nos libertar de várias enfermidades. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e todos nessa manhã. Amém?